Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para falar exatamente com você, porque assim como eu, nós vivemos em um mundo onde dizem que existem mais de 7 bilhões de pessoas vivendo hoje. E essas pessoas estão vivendo em todos os países que existem nesse mundo. Então, nesse mundo existem muitas religiões, seitas, existem muitas sociedades secretas, muito ocultismo, muita idolatria, muitos deuses. E isso significa o quê para alguém? Não significa nada, porque a maioria das pessoas hoje podem ter isso aí, mas elas não têm o testemunho. E é isso que falta na vida dessas pessoas, o testemunho. Sem o testemunho, qualquer outra coisa que eles tenham não vai trazer para eles a vida eterna. Nunca mesmo. Disso você pode ter certeza e convicção. Porque é isso o que está escrito de forma muito bem clara. Então, as pessoas estão cegas, enganadas, iludidas por essas coisas, que não trazem o mesmo resultado que o testemunho traz, que é a vida eterna. E é sobre a vida eterna que eu quero falar hoje. Por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só por meio do Filho de Deus, que é Jesus, o Cristo, é que qualquer pessoa hoje pode ter a vida eterna, sim. Só dessa forma. Não existe outro meio pelo qual a pessoa pode alcançar a vida eterna a não ser através de Cristo Jesus. E já foi dito que só Ele tem as palavras da vida eterna, e mais ninguém. Essa é a verdade que as pessoas têm que crer e confiar nisso aí. De outra forma, elas não vão alcançar a vida eterna em tempo algum. Elas vão chegar no final de suas vidas e vão ver que aquilo em que elas acreditavam não lhes garantiu o direito à vida eterna, porque elas não creram em Cristo Jesus enquanto elas tiveram tempo, porque o Senhor Jesus estava ao alcance delas todos os dias. Mas muitas não quiseram, renegaram, agiram com indiferença, com rejeição. Elas ficaram incrédulas em relação a Cristo Jesus, o único que poderia levá-las ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por Ele, que eu digo, é Cristo Jesus. É isso que as pessoas deveriam se conscientizar, acreditar, ter fé e confiança nisso aí. Porque isso sim é a verdade. Então, ninguém pode se enganar, ninguém pode viver de mentiras, de ilusões, fantasias, engodo, coisas que não contribuem nada para a salvação de ninguém, para a vida eterna de ninguém. Então, não dá para viver assim. É preciso cair na real, é preciso retornar à sensatez, é preciso entender que é apenas através de Cristo Jesus que podemos alcançar a vida eterna. Isso é algo bem claro, já está escrito, de forma que ninguém pode ter dúvida em relação a isso. Mesmo que a pessoa seja incrédula ou tenha segredos de entendimento, essa é a realidade, literal falando. Então, nós temos que entender isso. E uma coisa que nós devemos usar como um meio para que fazer as pessoas acreditarem nisso, acreditarem que só em Cristo Jesus existe vida eterna, é as Escrituras, nas quais Ele mesmo falou várias vezes
muitas coisas a respeito disso e que foram registradas nas Escrituras para que hoje pudesse ser lido e pudesse ser ouvido por várias pessoas. Então, o Senhor Jesus falou sobre isso, mas os apóstolos deles também falaram a respeito disso. Falaram porque ouviram dele. Eles ouviram o Senhor Jesus falando a respeito de vida eterna. Então, quando os apóstolos falaram daquilo que ouviram. Ou seja, eles estão dando testemunho daquilo que ouviram. Então, o testemunho deles tem credibilidade para qualquer pessoa. Então, é isso que eu vou falar aqui hoje. E esse texto eu vou ler aqui na primeira epístola de João. João foi um dos apóstolos que ouviram o Senhor Jesus falar acerca da vida eterna, acerca da verdade, do caminho da vida. Enfim, ele ouviu, Pedro ouviu, vários outros ouviram. Então, todos aqueles que ouviram deram testemunho do que ouviram. E isso que eu vou ler aqui é acerca disso, para que as pessoas hoje, no século XXI, possam ouvir também, possam crer também. Porque a oportunidade é dada a toda aquela pessoa que está viva hoje, nesse século XXI, de crer. Então eu espero que isso aconteça. Então eu vou ler aqui esse texto, que é muito bem claro. E está escrito assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Esse é o grande problema que existe hoje na humanidade. As pessoas não dão crédito a Deus e no testemunho que Ele dá acerca do seu Filho. As pessoas desprezam isso, ignoram, ensurdecem os ouvidos, reclamam, perseguem quem tenta falar a respeito desse testemunho. Então, a maioria das pessoas age assim, vive assim. Elas estão nessa condição de não darem crédito a Deus e o fazerem mentiroso por causa disso. Porque essas pessoas não estão crendo no testemunho que o próprio Deus dá acerca de seu Filho, que é o Senhor Jesus. Esse é o grande erro da humanidade, que está impedindo a humanidade de alcançar a vida eterna. E sem crer em Cristo Jesus, elas estão perdidas. A geração delas está perdida. Elas são mortas em seus delitos e pecados há muito tempo. Elas estão vivendo sem Deus, sem esperança nesse mundo há muito tempo, por causa dessa incredulidade que eles teimam em viver. Eles têm essa teimosia no seu coração, essa dureza de coração. O coração deles parece que é feito de diamante, impenetrável, duro, e não penetra nada neles. O testemunho não penetra porque a incredulidade não deixa, impede. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Então, é isso que está escrito. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Ele vai falar qual é o testemunho que as pessoas não dão crédito. Mesmo que seja o próprio Deus falando acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Então o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Só que esse testemunho, a maioria das pessoas não creem. A maioria das pessoas não creem que Deus nos deu a vida eterna. Eles não creem nisso. E por isso não têm a vida eterna. Mesmo que a vida eterna esteja ao alcance deles, eles não creem. Eles estão impedindo que a vida eterna chegue a eles. De forma proposital. Deliberadamente eles agem assim.
Essa é uma realidade que infelizmente está acontecendo hoje. Então, aí o texto prossegue assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está no seu Filho, que é o Senhor Jesus. Aquele que recebe ao Senhor Jesus tem a vida eterna. Isso é uma realidade, é um fato que nunca vai mudar. E esta vida está no seu Filho, que é Jesus. A vida eterna está em Jesus. Por isso que eu falei que Deus amou muito de sua maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é necessário entender isso. É necessário crer nisso. Só que a maioria das pessoas não creem mais. Estão incrédulas. Muitos ateus não creem mais. Infelizmente, essa é a realidade deles. Então, é necessário mudar isso aí. Mudar esse quadro dessa geração que está perdida, sem rumo, sem vida. Eles estão assim, perdidos. Ficam indo de um lado para o outro. Há muito tempo. Porque estão girando em círculos e não conseguem encontrar o caminho, que é Cristo Jesus, aquele que tem as palavras da vida eterna. Para quem essas pessoas estão indo hoje? Se só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Seja para quem eles forem, eles estão indo para alguém que não tem palavras de vida eterna em tempo algum. Ou seja, eles vão ir para alguém que vai os enganar, vai os iludir, vai fazer eles perecerem. Eles estão indo para alguém que vai arrastá-los para a ruína e perdição. Essa é a realidade. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito claro e simples isso aqui. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho, que é Cristo Jesus, tem a vida eterna. Para sempre. Nunca mais vai ser tirada. Ele vai receber essa vida eterna sim. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não adianta ser ateu, ser religioso, estar em uma seita, estar no ocultismo, sociedades secretas. Não adianta nada disso. Porque aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a realidade. E muitas pessoas hoje estão nessa condição. É assim que acontece. Infelizmente, essa é a realidade. Mas mesmo que a maioria das pessoas hoje estejam nessa condição, ainda assim, contudo, Deus ainda dá oportunidade delas ouvirem esse testemunho. Delas ouvirem que aquele que tem o Filho tem a vida. Ele dá essa oportunidade, essa esperança para essas pessoas, para que elas possam crer. E assim possam ter a vida em Cristo Jesus. Esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. As pessoas têm que ouvir isso. As pessoas têm que ouvir isso e crer. Então é necessário entender isso. É muito simples esse texto. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples demais. Não tem como ter dúvida diante disso. Porque se está expressando aqui algo que é verdade, não é mentira. Está se expressando algo que é verdade. As pessoas têm que acordar para essa verdade. Principalmente aqueles que hoje não têm ainda o Filho de Deus. Não têm a vida. Então, é necessário entender isso. É necessário ser conscientizado disso. Porque um dia, essas pessoas que passaram a vida sem ter o Filho e por causa disso não têm a vida, um dia elas vão implorar baixinho aquela mesma ajuda que um dia elas negaram. Porque quando elas ouvem a palavra do testemunho, a pregação do Evangelho, e elas negam e não querem de modo algum crer em Cristo Jesus, elas podem fazer isso muitas vezes, mas naquele dia
elas vão pedir ajuda. E aí, naquele dia, vai ser negado a ajuda. A ajuda, para elas, está acontecendo agora. É a pregação do Evangelho. É a palavra da verdade do Evangelho chegando a elas, fazendo com que elas possam ouvir que em Cristo Jesus existe vida eterna. Mas, infelizmente, a maioria não quer isso. E esse é o grande erro deles. Então, é necessário entender isso. E eu espero que as pessoas possam agora acordar, se despertar para isso. Possam sair dessas coisas que existem no mundo que não conduzem à vida eterna e voltar os olhos para o Senhor Jesus. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que as pessoas têm que ver. É isso que as pessoas têm que acreditar, têm que crer mesmo, para que crendo possam ter vida eterna em nome do Senhor Jesus. Então eu espero que essa mensagem sirva para isso. Essa é uma mensagem séria e importante da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Amém.